Fala pessoal, então a gente vai para o segundo episódio da nossa série da história dos hackers. No primeiro a gente falou do John Draper, o Capitão Crunch com apito, os freakers dos telefones. Agora a gente vai falar sobre Clifford Stoll, um astrônomo que virou o primeiro investigador digital, caçou hackers da Alemanha durante a Guerra Fria. Para isso a gente vai lá para 1986, onde Stoll trabalhava como administrador do laboratório. E naquela ocasião, para usar computadores, você deveria pagar. Todo acesso ao computador era pago, era o início da internet e a gente tinha algumas limitações. Ele fazendo o check-up, a contabilidade do laboratório, ele verificou que haviam 75 centavos. Então ele descobriu um desbalanço no sistema contábil de 75 centavos de dólar. Muitos deixariam passar, mas Stoll era uma pessoa bastante detalhista e começou a investigar. Notou que um certo usuário estava acessando a rede e fazendo esse gasto. Ao investigar um pouco mais a fundo esse usuário, ele notou que ele acessava informações, coletava informações, mas não destruía nada, não manipulava nada, não inseria nada, apenas coletava informações. Iniciou-se então a criar o protocolo de geração de logs. Na geração de logs, ele notou que o usuário procurava especificamente informações militares, de investigação, da ARPANET, que vamos falar mais à frente. A ARPANET foi a primeira rede de internet de defesa americana, onde conectou diversos computadores. Então, nessa época, 86 e 87, ele estava investigando por que este usuário estava coletando informações. Levou o caso ao FBI na ocasião, mas eles não entenderam, não havia provas para mostrar que aquela pessoa realmente estava coletando dados. Então Stoll começou a fazer um registro detalhado desses logs. Com o registro de logs em mãos, ele começou a notar um comportamento e a monitorar o comportamento desse usuário. Com o tempo, fazendo monitoramento em tempo real do usuário, ele notou que o usuário ele partia da Alemanha, da rede de internet da Alemanha, fazendo uma conexão com o laboratório da Califórnia. Na ocasião era muito difícil o conteúdo para você rastrear uma pessoa em tempo real e identificá-la. Conversou com outros técnicos do MIT, da própria Universidade da Califórnia, e se uniram para poder começar a monitorar data de entrada, data de saída, arquivos acessados, informações acessadas em tempo real e fazer um relatório bem completo para convencer o FBI de que havia um crime naqueles acessos. Stoll não conhecia o termo honeypot, o pote de mel, mas ele foi o primeiro a inventar o honeypot para descobrir quem que era esse usuário. Então o que ele fez? Ele criou arquivos seednet, admin, control, wargames, arquivos que interessariam o perfil daquela pessoa. Ele analisou o perfil, informações militares e casos de investigação era o alvo daquele invasor. Então ele criou arquivos seednet.data, wargames.data, e esse arquivo ele estava linkado diretamente com a impressora da faculdade, que ficava em outro lado do campus. Não existiam muitas impressoras na ocasião. Toda vez que esse usuário acessava aquele documento, imprimia na impressora e ele sabia que... E ele soube então que a armadilha dele deu certo. E aí ele começou a coletar dados desse usuário a partir de honeypots, de arquivos criados com o objetivo de capturar informações do invasor. Então, durante meses, Stoll monitorou a entrada, a saída, os arquivos e os comandos executados, fazendo um relatório desses logs de tudo que o invasor fazia. Notou que ele coletava informações de ARPANET, do SDI, que era o Sistema de Defesa Estratégica, informações de pessoas, e traçou um perfil, vendo que era uma pessoa bastante profissional, bastante discreta e estava lá para coletar realmente informações militares. Em 1987, ele entregou todo esse relatório ao FBI. O FBI havia colocado uma investigação que não estava ligada à Universidade da Califórnia, mas falava de alemães espionando a rede de internet americana e roubando informações militares.
Quando o Stu entregou o relatório completo, eles conseguiram abastecer de informações. Em 1988 foi identificado o grupo Hunters, o Hunters da Alemanha, que não estava ligado à Alemanha Ocidental, mas ele era um grupo bastante ativo e estava roubando informações militares. A invasão aconteceu ali naquele período crítico da Guerra Fria. Os presos foram Marco Hess, um dos principais comandantes do grupo Hunters, haviam envolvidos da KGB, da Agência de Inteligência da União Soviética. Eles compravam material da União Soviética, computadores, placas para poder montar os seus computadores e poder executar então as invasões. Como legado do nascimento da segurança cibernética moderna, após a criação da internet, nós temos então The Cuckoo's Egg, o ovo do cuco, do passarinho cuco, que foi escrito em 1989 por Stu, demonstrando toda a investigação, todo o passo a passo, como ele chegou no grupo Hunters de hackers alemão, como que ele fez o monitoramento em tempo real lá em 86 de uma rede. Foi um best-seller de termos hacker, de tema hacking na ocasião. Até hoje ele está disponível. Mostrou ao público geral o que era um cybercrime real, que ainda não havia muitas documentações, demonstrou a importância dos logs, dos relatórios forense para mostrar o passo a passo do usuário na rede. Graças a Stu, a gente tem a consciência de que nada feito num computador, na rede de internet, é anônimo, tudo é rastreado, tudo deixa rastros. Revelou vulnerabilidades do sistema Unix, na época utilizado pela ARPANET, e nós aprendemos diversas lições. Hoje, boa parte da base de segurança de armazenamentos de log, monitoramento de usuários, partiu da premissa desse livro e dessa ocasião lá de monitoramento e investigação de hackers alemães roubando informações militares por um astrônomo que elaborou o primeiro relatório forense e participou e elaborou a primeira investigação em tempo real de um usuário na rede ARPANET. E um fato interessante dessa história é que a impressora funcionou como um alerta. Ele utilizou de uma conexão entre o arquivo e a impressora para poder alertá-lo sobre a presença do usuário dentro da rede, para então ele poder fazer o monitoramento. E a ideia do ovo do cuco é porque o cuco ele deposita o seu ovo em ninhos de terceiros para que outras mães cuidem daquele ovo. Foi o termo que na época ele gerou e hoje é conhecido como honeypot. Mas serviu para criar toda uma base forense, uma base de registro de log, de registro de cadeia de custódia dentro do sistema de internet, de rede de internet que a gente tem hoje. Então diversos conceitos como, além do honeypot, mas a resposta a incidentes, manter as evidências digitais, monitorar atividades suspeitas e trabalhar com múltiplas entidades para conseguir resolver aquele problema foram gerados nessa época. Então, após o livro, a indústria de computação, a indústria de segurança, ela teve uma mudança bastante evidente e a gente chegou na cibersegurança moderna que nós temos hoje. Legal, né? Uma história bastante interessante e faz parte da criação da segurança que você tem hoje. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o hacker mais procurado e mais temido da internet. Um abraço e até o próximo vídeo.